Gigante da Colina News. Bom dia! O clima hoje está nublado, com a temperatura de 18 graus, com a máxima de 21 graus e a mínima de 11 graus. No jornal de hoje, iremos apresentar o filo molusco. Os moluscos consistem em um grande filo de animais invertebrados, marinhos, de água doce ou terrestre. O filo molusca é o segundo filo com maior diversidade de espécies, depois dos artrópodes. Cerca de 93 mil espécies viventes confirmadas e até 200 mil espécies viventes estimadas, e 70 mil espécies fósseis. Inclui uma variedade de animais muito familiares, como as ostras, as lulas, os polvos e os caramujos. A maior parte dos moluscos são aquáticos, mas existem muitas formas terrestres como os caracóis. É um filo extremamente diverso, tanto em número de espécies quanto em variedade de formas e de hábitos, e possui extrema importância comercial e cultural, uma vez que vários desses animais fazem parte do nosso dia a dia e estão presentes na alimentação de diversos povos. Moluscos são animais que apresentam um corpo mole, em que grande parte dos seus representantes está protegido por uma concha. Algumas espécies, como os lesmas e polvos, não apresentam conchas. Nas lulas, por sua vez, a concha está reduzida e apresentam-se internamente seus corpos. Os moluscos apresentam um corpo formado por 3 partes principais. Pé muscular, como o próprio nome indica, é uma estrutura muscular que auxilia o animal na sua locomoção. Massa visceral é a região do corpo do animal onde está a maioria dos seus órgãos internos. Manto é a dobra do tecido que recobre a massa visceral e é responsável por secretar a concha dos animais que o possuem. Também forma uma espécie de câmara, denominada cavidade do manto, onde estão as brânquias, o ânus e as aberturas dos órgãos excretores. Sobre a reprodução. Os moluscos têm reprodução sexuada, sendo que a maioria apresenta sexo separado, com exceção de alguns bivalves, como as ostras, e pulmonatas, como o caracol, que são animais hermafroditas. A fecundação pode ser externa, na qual o macho libera o espermatozoide e a fêmea o óvulo, na água, ou a reprodução interna, na qual o espermatozoide é liberado no corpo da fêmea. Após a fecundação, há a formação de uma larva livre natante, mesmo no caso de animais sésseis, como as ostras e mexilhões, que passa a integrar o plâncton, até que se fixe definitivamente. Sobre a fisiologia dos moluscos. A seguir, vamos compreender melhor como é a fisiologia dos moluscos, conhecendo um pouco a respeito dos sistemas encontrados nele. As ostras são velhas conhecidas da população brasileira, largamente consumidas no verão, temporada de praias e de uma alimentação à base de frutos do mar. As ostras são moluscos bivalves encontrados em águas costeiras rasas, na faixa de frio moderado. As ostras de maior importância econômica pertencem ao gênero Crassostrea, devido ao valor alimentício da carne e do uso da concha como matéria-prima na fabricação de produtos industriais e medicinais. O cultivo de ostras é feito no sistema de longline ou espinhal. O longline é uma estrutura que permite cultivar moluscos em regiões mais abertas e profundas, sujeitas a maiores forças empregadas pela natureza. A profundidade mínima para sua instalação deve ser maior do que 3 metros da maré mais baixa do ano. O sistema é constituído basicamente por um cabo ancorado e mantido suspenso na água por meio de boias. A linha principalmente deve guardar certa distância da superfície. O espaçamento entre um espinhal e outro é dado conforme as condições do local e também de acordo com a dimensão das embarcações que irão operar no cultivo. O cultivo da ostra japonesa é feito em ambiente marinho, revela Vinícius Marcos Ramos, proprietário da Fazenda Marinha Paraíso das Ostras. O consumo de ostras no país está bastante relacionado com a época do ano. Segundo Vinícius Marcos, de um modo geral, há um consumo maior de moluscos durante o verão. Santa Catarina vem aumentando cada vez mais sua produção e venda de ostras, tanto que desde 2007, que a sua produção era de 1.156 toneladas de ostras, mais que dobrou em pouco tempo, pois em 2012, 2.556 mil toneladas de ostras já foram comercializadas. Hoje, a Grande Florianópolis, que é a maior produtora de ostras, a maior produtora e maior vendedora de ostras, produz 96% de toda a produção que temos no país. E é vendido, em média, gira por 76 milhões de reais por ano. Miticultura é o cultivo industrial do mexilhão, usualmente com recursos a viveiros flutuantes ancorados em águas costeiras, muito desenvolvido na China, Espanha, Itália e na França.
No Brasil, o cultivo de mexilhões iniciou-se na década de 70 por pesquisadores da Universidade de São Paulo, Instituto de Pesca de São Paulo e Institutos de Pesquisas da Marinha. Atualmente, o estado de Santa Catarina é o maior produtor de ostras e mexilhões, sendo responsável por mais de 90% da produção nacional. A espécie de mexilhão mais abundante no Brasil é a perna-perna. No Brasil, o maior exemplo dessa invasão é o mexilhão dourado, que veio da Ásia na água de lastro de navios e ameaça até o Pantanal. É um caso muito interessante, porque é uma espécie de água doce. O grande problema é que ela entope todo o sistema de canalização das usinas hidrelétricas e também forma um tapete que substitui toda a fauna do fundo de regiões de água doce. No estado de Alagoas, o sururu tem tanta importância econômica e cultural para a população que se transformou em patrimônio imaterial pelo Conselho Estadual de Cultura de Alagoas.